As primeiras repúblicas estudantis de Ouro Preto coincidem com a criação das escolas de farmácia em 1839 e a Escola de Minas em 1876. Mas esse modelo de organização já é antigo. Foi por volta de 1309, em Portugal, que estudantes começaram a morar juntos e também dividir as despesas de moradia. E assim como as repúblicas, os conflitos gerados por ela também são históricos. Várias cidades do país recebem alunos de todas as regiões e assim, com costumes diferentes, surge o choque cultural, tanto para os novos estudantes quanto para os moradores das cidades que os recebem. Para falar sobre os aspectos culturais envolvidos nessa adaptação, a liberdade dos jovens nesta fase e os desafios da própria comunidade ao recebê-los, conversamos com a professora de Sociologia da UFOP, Júlia da Mata. Júlia, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Obrigada. Professora, esse choque de cultura, né, e até mesmo o choque de gerações, o que ele pode causar em cidades como Ouro Preto, que também é conhecida por abrigar muitos estudantes, repúblicas? Bom, primeiro é importante saber que esse choque ele é inevitável, né? As interações sociais sempre se dão a partir da diferença, né? O que é importante frisar nesse caso é a necessidade da reflexão com relação aos próprios princípios, às próprias normas, modelos de comportamento que o indivíduo segue. Neste caso, quando as pessoas vêm para cidades como Ouro Preto, elas vão estar compartilhando diversas instituições e ordenamentos culturais, né, formas de procedimentos diferentes. No caso, os nativos, né, os da cidade, com suas formas de ser e de existir, as próprias repúblicas, que também se constituem como tradição, e a universidade. Então, é natural que o indivíduo aí se coloque numa situação de escolha. Júlia, essa liberdade que o jovem experimenta fora de casa, fora da sua família, pode ser considerado uma linha tênue, um limiar que vai defini-lo a ter um bom ou mau relacionamento com os próprios colegas, com a comunidade, seus vizinhos? A palavra fundamental na sua pergunta é a palavra liberdade, né? É necessário entender a liberdade não como não impedimento, ou seja, fazer o que se quer, como se quer. Inclusive, as repúblicas foram criadas exatamente para conter isso. A necessidade de viver juntos demanda formas consensuais de comportamento. Então, significa abrir mão dessa ideia de liberdade, como fazer o que se quer. O importante nesse caso é entender que, enquanto jovens universitários, a responsabilidade é entender o conceito de liberdade política, ou seja, fazer o que se deve, né? Ordenar as relações, seja com a comunidade, seja com a universidade, seja entre si no espaço de república, a partir de conceitos de dever, né, de respeito para com os outros, né, respeito mútuo nas relações, né, que é onde se dão os conflitos, principalmente com a comunidade, no que diz respeito, por exemplo, às festas. Né? Festas durante a semana, volume de som, né, importúnio, isso tudo é uma concepção torta de liberdade. Liberdade no sentido de fazer o que se quer, né, considerando o outro um invisível social. É uma distorção, então, do que seja liberdade. O outro é invisível, ele não oferece nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de demanda de você enquanto indivíduo, nenhuma forma de controle do seu comportamento. Isso é ser antissocial. Professor, às vezes a gente fala que o jovem é bem educado em casa e chega aqui ele tem um comportamento diferente. E a família, Júlia, ela pode ser responsabilizada pelo comportamento desse jovem, mesmo estando longe? Bom, a família, por seu espaço de socialização primária, ela tem sempre alguma responsabilidade, né? Uma parte importante no que a gente é. Mas é importante também saber que no Brasil, as responsabilidades com relação ao comportamento dos indivíduos quase sempre é transferida para a família, né? A família como uma hiperinstituição, ela tem que cuidar sozinha de seus velhos, de seus dependentes, de seus loucos, das crianças. Isso faz com que a gente pare de pensar a necessidade de formas institucionais de pertencimento dos indivíduos. Né? Não é só a família responsável. Nesse caso, pela linha sociológica que eu sigo, né, eu gosto sempre de chamar a atenção para a necessidade do indivíduo se comprometer com os próprios comportamentos. Porque, afinal, o indivíduo é a instância última de decisão com relação ao que fazer e como fazer. Né? E a capacidade de reflexão e crítica do indivíduo garante a ele a escolha. Né? Não há uma maneira de uma instituição determinar a você, em última instância, o que fazer. Professor, os próprios rituais de recepção, os conhecidos trotes, eles acabam inserindo, né, recebendo esse jovem num ambiente menos harmonioso. Essa recepção que ele recebeu quando ele chegou aqui, ela pode ser determinante para o comportamento dele no futuro? O trote é, como todo ritual, um momento de transição, de marca, né, de uma necessidade de mudança identitária. Nesse ponto ele é legítimo, né? É algo que representa, significa. O que a gente tem que pensar é que
que não só o trote pode ser considerado nesse caso como recepção. A universidade, como instituição, concorre por esses indivíduos, por esses estudantes, no que diz respeito à demanda deles. Enquanto a República, em termos de trote, marca o pertencimento desses indivíduos e o pertencimento a uma forma de ser e de viver, né, a universidade demanda a mesma coisa. Só que do lado da universidade, o trote deveria ser no sentido de alertar esse indivíduo para uma mudança de comportamento, no sentido de abertura, crítica, intervenção na sociedade, né, responsabilidade pública com relação ao próprio comportamento, necessidade de reflexão quanto às consequências do que se faz enquanto ser social. Né. Então, o trote ele é significativo, mas a significação é simbólica. Né, e, no caso, a gente não pode considerar a significação simbólica como algo mais importante que a significação moral. E a universidade também precisa dar uma boa recepção para esses jovens, isso, então, não é, professor? Né? Vamos dizer que aquela figura grega da cobra engolindo o próprio rabo, né? A gente não tem como identificar muito bem onde começa. O importante é saber que, ao escolher a UFOP como instituição para pertencer, o indivíduo tem que se assumir essa responsabilidade. O problema é quando a gente está num contexto em que não é a UFOP enquanto instituição que está no primeiro lugar, ou seja, não é a autoformação, mas sim o pertencimento a outras formas de viver. Professora, no geral, os jovens eles estão preparados para assumir suas responsabilidades diante da comunidade? A comunidade ela está preparada para receber esses jovens? São duas questões diferentes. Como educadora, eu sempre parto do princípio de que o ser em processo de formação, ele está sempre ingressando, vamos dizer, numa carreira moral. Né? Eu não posso considerar que o aluno ele chegue para o UFOP moralmente maduro. Não é essa a intenção. Exatamente, ele vai recorrer à universidade para concluir essa evolução moral que faz parte do nosso ser, né, enquanto humanos, da nossa história. A gente vive para isso, para amadurecer moralmente. Então, é um processo, né, mas o indivíduo tem que estar aberto para esse processo. Do lado da comunidade, é necessário que ela também reflita com relação às responsabilidades. Nós vivemos num caldo cultural a nível nacional que tem priorizado uma ética tipo a lei de Gerson, né? O meu interesse sobretudo, né? O quanto que eu levo nisso. É uma forma de pensar, o jeitinho, a malandragem como ícone, né? É uma forma de pensar que dificulta essa nossa compreensão da nossa necessidade de engajamento moral e político na sociedade, do nosso compromisso com as nossas ações. Então, não acho que seja uma coisa que se possa atribuir unicamente aos jovens ou unicamente à comunidade. Acho que é um processo de maturidade moral nacional, né? Moralidade como uma necessidade de discussão nacional em termos de teoria política, em termos do nosso conceito de identidade e autocrítica. Professora, muito obrigada pela participação hoje aqui no Plano Aberto. De nada, sempre às ordens. Obrigada. Mas como abordamos no programa e na nossa entrevista de hoje, os conflitos podem ser solucionados sim. E muitos estudantes, moradores e também a universidade buscam essa boa convivência. Em 2007 a gente estava com bastante problema com a vizinhança, assim, quando a universidade expandiu e o bairro virou propriamente um bairro universitário, e daí a gente começou a ter bastante problema. Aí chegamos até a ter audiências, enfim, polícia, boletim de ocorrência. A partir daí a gente teve uma conversa com a promotoria, que ele indicou uma série de medidas. Avisando o dia da festa, marcando o horário assim que vai terminar o evento, para não ter conflito com os vizinhos. Cada um de nós assim, já se responsabiliza sempre, às vezes em algumas festas mais particulares, que eu não estou incluso todos, a ter um cuidado com o som, com as vozes, a gritaria. Tanto na Polícia Civil quanto na fiscalização de postura, o bairro da Bauxita e o Centro Histórico é o que tem mais reclamação. Mas isso se deu justamente com a entrada do Reúne, que foi o segundo momento de expansão da universidade, que teve esse problema porque foram criadas mais ou menos 200 repúblicas só no bairro da Bauxita, e a comunidade teve que conviver com esses novos moradores, né, que está em outra fase de idade, e começou a faltar água no bairro, começou a aumentar a questão do trânsito, o estudante não tinha um espaço para poder fazer a festa, acabava que a festa era feita dentro da república também. O Conviver é um desses projetos que nossa equipe começou a pensar
e estruturar em função dos problemas vivenciados com as repúblicas e a relação com a comunidade. Num primeiro momento, pegamos as repúblicas da UFOP, que viviam aquela questão das dívidas em função das multas pelo excesso de som que era aplicado pelo Código de Postura Municipal. Né? E nesse momento a administração superior ela se envolveu e continua se envolvendo até hoje nessas questões referentes aos problemas vivenciados com os moradores de determinada república e a comunidade. Se traçou outras maneiras de resolver a questão através dos projetos de conscientização e projeto social, em vez de multar a república e em vez de acionar a polícia militar para resolver o problema. Eu acho que tem que ter esse comprometimento com a sociedade, a comunidade aqui de Ouro Preto, e em avisar que tem que ter a festa, vai ter uma festa maior. A gente sempre fala assim, abaixa o som um pouco e pronto, não tem relacionamento ruim com eles em questão de festa nenhuma. O projeto desenvolvido pelo DCE, que propõe a conversão de multas em trabalho social, vai ser encaminhado à Prefeitura Municipal. De acordo com o órgão, o projeto vai passar pela Câmara Municipal e pela Secretaria de Planejamento e Gestão. O DCE já está cadastrando as repúblicas que têm um interesse em participar do projeto. A ficha de inscrição está disponível na sede do DCE, que fica no Centro de Vivência, Campos Morro do Cruzeiro. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Plano Aberto.